Paz de Deus, meus irmãos, paz dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que seja na nossa vida, né, irmão? Sou o irmão Lorival, pertenço aqui à comunidade cristã no Brasil. Meu objetivo aqui no canal é levar a mensagem da palavra de Deus, falar um pouquinho da comunidade, o ministério que eu estou indo. Convido você à nossa reunião cristã na comunidade. Estamos desenvolvendo um bom trabalho agora inicial ali na Bahia, em Paulo Afonso, com nosso irmão cooperador Hernani. Deus te abençoado. Já foi o segundo culto e sábado agora teremos o terceiro culto ali em Paulo Afonso, na rua Euclides da Cunha 904. Ele colocou também uma referência BTN3, quem é de lá deve conhecer. Os cultos lá 19h30, vamos ter bastante visita naquela localidade. Convido você a visitar ali, você que é músico, musicista, você que é irmã que toca, pode ir lá, tenha toda a liberdade na comunidade de louvar e servir a Deus. Meus irmãos, por falar em servir a Deus, quero deixar aqui uma mensagem da palavra do Senhor que está ali em Lucas 12, no versículo 8, diz assim: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando conduzires a sinagoga, aos magistrados da autoridade, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque à mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que deveis de falar. Muito boa essa mensagem, irmão, porque logo no início Jesus fala sobre o 12 da hipocrisia, pessoas que se ajuntavam aos milhares e se atropelavam para ver a pregação de Jesus, o ensino de Jesus. Mas mesmo assim Jesus ainda falava, e ele começou justamente a falar sobre a hipocrisia, a dizer aos seus discípulos para cautelar primeiramente sobre o fermento dos fariseus, porque eles eram os grandes hipócritas, irmão, naquele tempo. Se vestiam com os religiosos. E quantos de dia de hoje se veste como religioso? Mas como? Quantos andam com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia falando da palavra, mas não vivendo aquilo que pratica? Corrigindo as pessoas, mas não se autocorrige, né? Quantos são assim? Então, Jesus ele falava também que não há nada encoberto que não seja descoberto. Então, tudo que nós fazemos aqui, irmão, uma hora aparece a verdade. Diz um ditado no mundo que a verdade, que a mentira tem perna escuta, e a verdade, ela uma hora aparece. Não adianta mentirmos. Nós mentimos para uma pessoa, enganamos, mas aparece a verdade. Alguém vai falar aquele assunto e vai falar a verdade, e você será desmascarado. Isso não no mundo secular. E no mundo espiritual de Deus, será que tem lugar para mentira, irmão? Será que tem lugar para falar a mentira da palavra de Deus? Será que essa pessoa tem lugar junto com Deus com a mentira? Porque aqueles, irmãos, que mentem sobre a verdade da palavra de Deus, eles não há perdão. Muitas vezes a grande mentira, os mentirosos, são aqueles que distorcem a verdade também da palavra de Deus. Esses não herdarão o reino do céu, porque esses mentem e não se arrependem. Muitas vezes, humanamente falando, nós erramos, mentimos, mas nos arrependemos, né? Então, devemos nos acautelar dessas pessoas, irmãos, que dizem ser
irmãos e não são irmãos. Vamos falar outra parte da palavra, são da sinagoga de Satanás. Estão servindo ao outro, não a Deus. Então, irmão, devemos também, irmão, dar luz, dar entendimento, vamos dizer assim. Porque não há nada que tenha coberto, não ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo que em trevas dissesse, a luz será ouvido. O que falasse ao ouvido no gabinete sobre o telhado será apregoado. Então, irmão, entre nós, crente, no mundo espiritual de Deus, não tem como a mentira prevalecer, porque a verdade aparecerá, né, irmão? Então nós devemos temer, sim, temer, pois diz assim, eu digo vos, meus amigos meus, não temais os que matam. Então você deve temer as coisas que acontecem nessa vida, porque essa vida nós temos destino, irmão. O que nós podemos fazer nessa vida é prolongar ela, é viver dias maiores, não é assim? Como você pode prolongar? Quando você não anda no caminho errado, você tem mais chance de viver mais em paz. Quando você cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, quando você, enfim, respeita as normas de segurança, você tem tendência a viver mais tempo, mas quem não respeita, né, ele tende a perder. Então, a vida, né? Então, o Senhor fala para nos ensinar que nós devemos apenas temer ao Senhor. Porque ele fala assim, ó, eu digo, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno, e sim, vos digo, a esse temei. Não é verdade, irmão? Então, o único que tem o poder, se Deus quiser, a vida e a morte estão na mão dele. Ele dá a vida, ele tira a vida, né? Da mesma maneira que ele tira a vida, ele ressuscita, não é assim? Ele não prometeu a nós vamos morrer, uma hora Deus vai levar, porque o fôlego de vida pertence a ele. Porque muitos falam assim, mas como, irmão? Deus vai tirar, Deus não é bom, não é amor, misericórdia, mas Deus emprestou para você o fôlego de vida. Quando ele soprou, o homem se tornou alma, teve o fôlego de vida. Esse fôlego de vida volta a Deus, que o deu, é dele. A sua vida pertence a ele. De uma forma ou de outra você encontrará, você retornará o seu fôlego de vida para o Criador que ele deu. E também fala, irmão, em Lucas 12, que devemos confessar a Cristo e nunca negar a Cristo. Porque quantos negam o Senhor com desculpa, não tem tempo de servir a Deus. Outra vez nós falamos, irmão. Você que hoje fala, mas não tenho tempo, minha vida é sofrida, é corrida. Irmão, para o pão de cada dia, nós vendemos, às vezes, 10, 12 horas da nossa vida, com o objetivo apenas de ganhar o pão. Nós assinamos uma carteira de trabalho. Se você entra, às vezes, 7 horas da manhã numa empresa, você acorda às 5 horas, acorda desesperado, se arruma, né, depressa, corre para tomar o ônibus, condução, o metrô, parece com umas 2 horas antes para chegar, a não ser que você mora bem perto da empresa. E quando você chega lá, está cheio de normas. Ele exige que você use um uniforme, ele exige que você tenha algumas normas a obedecer, regras, né? Não pode falar, não pode atender celular, não é assim? Está cheio de regras. Por quê? Porque ele te paga, ele é dono da sua vida pelo trabalho, por um certo período, você vende a sua vida por causa do sustento, que você precisa trazer o pão de cada dia, então você se sujeita, né? Mas para servir a Deus, irmão, que dificuldade, né? Muitos encontram obstáculos, está chovendo, está frio, estou com pouca gasolina no carro, eu não estou podendo ir, vai passar uma programação, não posso sair.
E na verdade, irmão, quantos colocam empecilho para servir a Deus? Para adorar. Você vai fazer adorar e glorificar a Deus. Dedicar um tempo da sua vida para Deus. E quantos falam que não tem tempo, mas quando vem a enfermidade, quando vem a aprovação, quando vem... Na verdade, a pessoa procura, ora, busca, reclama, chora, jejua, congrega, vai para lá, vai para cá, fala com um, fala com o outro, pede oração. Irmão, porque precisa. Mas, irmão, o Senhor quer aqueles que quer dar uma oferta, uma oferta de amor, de dedicação. Nós não temos nada para dar para Deus. Mas o dinheiro que você dá na coleta, o dinheiro que você dá no seu dízimo, isso para Deus não serve para nada. Deus é dono do ouro e da prata, não precisa de riqueza da terra. Isso é para benefício da irmandade, do povo de Deus, da igreja. Deus quer de nós a obediência, quer de nós transformação, mudança de vida, quer de nós um coração arrependimento, irmão. Deixar de praticar aquilo que Deus não se agrada mais, aquilo que Deus nos tirou, isso que é arrepender. Mas eu errei, eu estou arrependido. Não, está arrependido, mas volta a pecar de novo, volta a cometer o mesmo erro, então você não se arrependeu. Porque se arrepender, irmão, é voltar, é deixar, é não praticar mais. E quantos dizem que se arrepende e pede perdão? Não adianta pedir perdão, você não se arrepende, você volta às velhas práticas, os velhos erros. O próprio Jesus falou para aquela mulher: mulher, cadê os seus acusadores? Não, Senhor, só restou a ti. Vai e não peque mais, para que não aconteça coisas piores. Então, irmão, é isso, arrepender é não voltar, é não praticar mais. Então digo que todo aquele que confessar diante dos homens, mostrar, confessar também, representar, eu sou crente em Cristo, eu ando de acordo com a palavra também, ando na obediência, né? Então, esse Deus, Jesus, confessará diante dos anjos de Deus. E quantos nessa vida negam o Senhor? Quantos nessa vida negam Jesus Cristo? Quantos nessa vida, quando alguém fala do Evangelho, baixa a cabeça, tem vergonha de dizer que é crente, ou se não se identifica. Tem pessoas que negam o Senhor. O trabalho dele não sabe nem que ele é crente. E às vezes ele vive na rodinha do pessoal para se enturmar, né? Outros são assim, fala piada, brinca, anda com os outros, o outro fala assim, ele é uma pessoa normal. O seu porte não é um porte de crente, mas quando sai de lá e vai na igreja, tem um porte de crente. Tem duas personalidades, não, irmão. Isso também é negar Cristo. Negar sua transformação, sua mudança. Se você compartilha, se você, para agradar eles também, participa das mesmas rodinhas, não mostrando diferença, você está negando a Cristo. Porque você está se passando por uma coisa que você não é, e Cristo te libertou. Então todo aquele que negar diante dos homens será negado diante do meu Pai. Então quando nós não nos agimos como pessoa cristã, nós negamos a Cristo. Quando nós não damos o testemunho de Cristo, nós estamos negando a Ele. Alguns pensam de uma forma dramática, mas na vida cotidiana, confessar Cristo é andar nos seus ensinamentos, andar na obediência da palavra, andar de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes nós negamos. Nós queremos agir, as irmãs querem agir, querem agradar as colegas que não é crente. Que vantagem você tem? Que vantagem você tem, mano, de querer agradar quem não é da família cristã? Essas pessoas não têm aliança com Deus. Essas pessoas não têm pacto com Deus. Você deve agradar aqueles que servem a Deus. Aqueles que têm aliança com o Senhor. E todo aquele que disser uma palavra
contra o Filho do Homem, será perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. A blasfema contra o Espírito Santo, irmão. Negar as obras de Cristo, negar o poder, negar a ressurreição, negar que Ele é o Cristo ressurreto, negar que Ele é o Filho de Deus. Isso aí é negar o operar, porque quem lhe convenceu, quem lhe mostrou que Jesus é o Filho de Deus, quem lhe transformou, não foi o Espírito Santo? E quando você nega as Escrituras, nega o ensino do Espírito Santo também. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque existe umas blasfêmias, é negar o operar de Jesus Cristo. Mas muito que é blasfemar é contra a palavra. E a palavra de hoje, ela é transmitida através do Espírito Santo. Quero que entender e compreenda. Existe umas formas também de blasfemar. O próprio Jesus falou assim: não se preocupai o que dizer, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Não é assim? E quem nos mostra, nos faz lembrar da palavra? O Espírito Santo. Como é que você acha que você vai lembrar de uma passagem, de uma situação? É o Espírito Santo. Através da palavra, quando você leu, ele te mostra a saída, ele te mostra a solução. E quando conduzir a sinagoga, os magistrados, as autoridades, não sejam ansiosos de como ou de que haver de responder, nem de que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis de falar. Nós falamos, porque ele nos dá entendimento, nos dá luz, nos ensina a expressar, a falar, em todos os momentos que for preciso. Quer seja na vida secular, o Espírito Santo também dá força para você, dá luz, e também na vida espiritual. Amados irmãos, essa é a mensagem da palavra de Deus. Deus quer em nós uma transformação, um coração arrependido. Arrepender, irmão, é deixar de praticar. Arrepender. Eu vou lá em tal lugar, né? Não vou não, só me arrependi, não vou lá não. Eu vou voltar, não vou não. Então você se arrependeu. Não foi, não praticou. Então é isso, não voltar às práticas do velho homem, às práticas do pecado, às práticas que desagradam a Deus. Então, aí sim, quando você deixa as práticas, você confessa a Deus e alcança o perdão. Muitas vezes você só pede o perdão, né? Senhor, me perdoe. Mas não deixa de as práticas. Mas a palavra fala para você deixar de praticar os erros, o pecado. Isso que é se arrepender. Isso que é alcançar o perdão. Essa é a mensagem da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você que ouviu essa mensagem. Compartilhe e divulgue esse vídeo em nome do Senhor Jesus.